Boa noite, gente, tudo bem? Meu nome é Marina Morena, eu faço parte do Programa de Educação Tutorial em Relações Internacionais da UNB. Eu estou aqui hoje com a professora Fernanda de Medeiros. Professora, tudo certo para a gente poder iniciar? A gravação já está rolando, ótimo. Eu vou apresentar brevemente o PET antes da professora começar. O Programa de Educação Tutorial, como eu já falei, é um programa do MEC que tem foco tanto em pesquisa, ensino e extensão, feito para alunos da graduação, para a gente poder se aprofundar um pouco melhor no estudo do nosso curso, mas também na difusão do conhecimento dele e na produção de conteúdo científico desde os primeiros passos do ensino superior. A gente tem dentro do PET-REL vários projetos voltados para a comunidade externa, que justamente visam tentar trazer um pouco desse conhecimento, não só sobre relações internacionais, mas também sobre pesquisa, para outras pessoas de outros lugares do Brasil e de outras graduações, não só em relações internacionais. E por isso a gente pensou em fazer esse evento, que a gente chamou de mês temático de pesquisa, onde a gente teve uma série com 3 eventos, esse sendo o último, e fico muito feliz que seja com a professora. A gente está bastante feliz de poder ter ela aqui, animado para ver o conteúdo que ela vai trazer para a gente. Que a gente falou um pouco sobre como montar uma pesquisa, os básicos. Primeiro começamos com uma coisa essencial, que é fazer uma pergunta de pesquisa, passamos para como coletar referências, e agora a gente vai falar sobre uma dúvida muito recorrente, que é como estruturar o seu texto. E aí a gente vai ter como convidada hoje para conversar com a gente sobre esse tema a professora Fernanda de Medeiros. Ela é doutoranda e mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Ela atualmente é professora no Centro Universitário de Brasília e líder do grupo de estudos de gênero, cultura popular e relações internacionais do CEUB. Então, eu deixo para a professora esse espaço. Por favor, professora, se você quiser se apresentar um pouco mais para a gente e ficar a cargo de você. Durante a apresentação, se vocês quiserem fazer perguntas, podem colocar no chat. E no final, a gente vai abrir o bloco de dúvidas para a professora poder responder. Obrigada, Marina, pela introdução. Boa noite a todos e todas. Não tenho muito o que adicionar na minha apresentação, essa é basicamente a minha vida. Eu sou professora no CEUB e doutoranda no IREL também, mas eu sou cria da casa, eu fiz a graduação também no IREL, então conheço bem todos os sofrimentos e todas as glórias de estudar lá. Eu recebi o tema, eu entendi qual era a pergunta. Assim, não é uma coisa de quais são as partes do meu trabalho, mas muitas vezes é uma dúvida de como é que eu começo a fazer um trabalho, que a gente fica meio na dúvida de qual é a primeira palavra, qual é a primeira coisa. Então, eu preparei o material mais nesse sentido, sendo o nosso tema de hoje. Então, são ansiedades muito comuns que a gente tem, e vocês, por favor, avisem se tiverem dúvida, qualquer coisa, interrompam, senão eu vou só falando. Que é isso, por onde começo? E qual a primeira parte que eu escrevo? Como eu escrevo e como eu sei que meu texto tá bom, né? E aí, dessas coisas todas, essas ansiedades vêm muitas vezes, eu acho, de cada passo acadêmico que você está tomando é sempre o primeiro. Então, é o primeiro TCC que você vai fazer, depois é o primeiro mestrado, depois é o primeiro doutorado. Então, você não sabe como funciona, e isso gera uma ansiedade que muitas vezes congela. Eu, no CEUB, faço uma orientação quase industrial, assim, tem uns 10 orientandos por semestre, e muitas vezes as dúvidas são as mesmas. Eu não sei por onde eu começo, aí escreve, acha que o texto não tá bom de jeito nenhum, e não adianta a orientadora falar que tá, a pessoa fica travada nesse sentido. Então, fiz em passos mesmo. E vou falar de um jeito bem direto, tá? De um jeito bem, assim, sem nenhuma das formalidades que a minha posição de professora daria, porque às vezes eu sinto que me faltava muito isso na graduação e no mestrado. Alguém que chegasse e me falasse exatamente como as coisas funcionam, sem aquela sacralidade que às vezes os cargos acabam criando. Então, o primeiro passo de tudo é você ter uma boa estrutura, então um bom projeto de pesquisa. O seu projeto vai ser a sua referência para absolutamente tudo. Não existe, na verdade, nenhuma pesquisa sem essa estrutura. Eu digo no sentido de que o seu texto é só o relatório final da pesquisa. Então, todo o trabalho de desenho de pesquisa, todo o trabalho do texto começa aqui. E se ela tiver problemas, se ela não tiver com uma estrutura lógica funcionando, o seu texto não vai sair. E se ele sair, ele vai sair com problemas. Então, como muitos que se interessam pela carreira acadêmica, eu fiz iniciação científica, foi o meu primeiro contato com a pesquisa acadêmica. E eu não sabia disso que eu estou falando. Então, o meu projeto estava passável,
mas na hora que eu fui escrever o artigo de fato, que é o relatório final da pesquisa, ele ficou muito estranho. E eu recebi um feedback da minha orientadora de que não era uma pesquisa aquilo que eu estava fazendo. E aí fiquei batendo cabeça, sem saber exatamente qual era o problema, e descobri que não tinha ali na minha ideia original um encadeamento lógico bom entre esses elementos de um projeto que são essenciais. Então, primeiro, um problema de pesquisa. Que bom que vocês fizeram uma oficina de pergunta de pesquisa, que foi com a Mila, né? Beijo, Mila. Ela não está assistindo a gente, mas sempre um beijo para a Mila. E a pesquisa é a pedra de toque da sua construção inteira. Se ela não estiver boa, se ela não estiver bem pensada e bem estruturada, nada vai funcionar. E é a parte mais complicada mesmo, que exige você parar, às vezes, pensar, refletir no banho, dirigindo, caminhar na rua, ficar refletindo sobre sua pergunta várias vezes, para que ela seja muito boa. A hipótese, quando cabe, ela é só a pergunta da sua resposta. É o jeito mais simples de pensar. Tem muitas teorias dentro dos estudos metodológicos para que serve uma hipótese, como é que ela deveria ser feita. Tenho várias hipóteses e eu vou provar qual que se encaixa mais, que é uma estrutura que roubaram bastante das ciências exatas, mas basicamente seria uma resposta prévia para a sua pergunta que você vai testar se é verdadeira ou não. Seus objetivos, eles vêm da pergunta diretamente. Então, sua pergunta, na versão afirmativa dela, ela é o objetivo geral. E os objetivos específicos são os passos que você tem que seguir para chegar para responder aquela pergunta, né? Então, se sua pergunta, por exemplo, ela fala de 2 conceitos e um caso, você necessariamente vai ter que explicar esses 2 conceitos e falar do caso como objetivo específico. Justificativa é bom ter, porque sempre vão te perguntar disso quando você entregar o trabalho, se não tiver, e também para você lembrar do que você está fazendo. Trabalho acadêmico é uma coisa que não te dá nenhuma recompensa até a entrega final. Então, é bom você lembrar da importância do que você está fazendo. E você tem que ter um marco teórico inicial. Então, falando de um jeito bem simples, isso seria não só a revisão bibliográfica, mas principalmente o referencial teórico, então os conceitos que vão basear a sua pesquisa e a sua metodologia. E aí, tendo tudo isso, esses elementos pré-definidos, eles vão meio que materializar a sua estrutura capitular, que são as partes em que o seu trabalho vai ser dividido. E aí é muito importante que esteja tudo certinho, porque é como, exatamente, está tudo escrito ali, você vai olhar e falar, eu preciso ter essa, aquela e essa outra seção, para explicar tudo que eu preciso do trabalho. Fez essa estrutura, eu recomendo que ela seja também o mais sucinta possível. Você pode ter um projetão desses que pedem mestrado, em doutorado, mas é bom que você tenha uma coisa ali bem seca, que você bate o olho e você lembra o que você está fazendo durante a escrita, para o seu trabalho também ficar bastante objetivo. É a parte que demora mais, eu falei, a parte mais difícil, que tem mais ida e volta com o orientador, que tem mais ida e volta com você, assim, mas é a parte mais importante, porque é isso de fato que é a sua pesquisa, essa estruturação. Esse é o nosso passo 1. Também na estrutura, já falando umas coisas que eu acho muito práticas de dizer, né? Qual que é a primeira sessão? Claro que todo mundo vai ter uma ideia, seu orientador ele vai ter uma preferência, qual que é a minha? E assim, tudo que eu ensino para os meus alunos é o que eu faço também. Então, todo o trabalho meu eu faço assim, que é uma coisa que para mim facilita. Sempre ir do geral para o específico. Então, daquela coisa que é menos própria do seu objeto de pesquisa e ir descendo até a mais específica de todas. E aí, normalmente, a gente divide o trabalho em 4 grandes partes. A introdução e a conclusão, que são muito parecidas e têm ideias similares. Depois, essa ideia do marco teórico que eu falei, que é a sua revisão bibliográfica e os procedimentos metodológicos. Aí, quase sempre, você vai ter um capítulo ou uma seção ali de contextualização e o caso que você está apresentando, as informações necessárias. E a última parte, que é a mais importante, que é a aplicação da teoria ou do método que você escolheu ao caso que você apresentou. E normalmente a gente divide o trabalho assim, sempre do geral, então da teoria, depois para o específico, para o caso. E aí isso costuma gerar ali umas 4 partes do trabalho mesmo. Você pode subdividir e fazer mais, mas as ideias são essas. E aí tem uma coisa, eu estou falando sessão ou capítulo, porque se você for fazer uma monografia, uma dissertação, uma tese, são capítulos, mas se você for fazer um artigo, é uma sessão, é só por isso, tá? E aí eu não sei como está o NB em modelos de TCC, mas no CEUB a gente já tem as 2 coisas, monografia e artigo. E aí, por isso que eu estou falando assim, né? Se fossem as 2. Então, o passo 1 é esse: finalizar seu projeto. Consulte o maior número possível de pessoas.
fale sozinho bastante, fique recitando o projeto para você, para ver se ele faz sentido quando você fala em voz alta. Como o trabalho acadêmico também é um trabalho muito isolado, você fica muito sozinho fazendo as coisas, às vezes o seu projeto parece fazer sentido porque você está dialogando só com as vozes na sua cabeça, e elas concordam com você, obviamente. Então é legal você conversar com alguém de fora, sabe? Ver se está fazendo sentido para outra pessoa. E eu sei que normalmente é para o orientador ser essa pessoa, mas nem sempre vai ser, tá? Então pode ser que seja um colega seu, alguém que você sabe que é mais interessado no tema, ou mesmo que seja só um amigo, assim, para ele te falar se está fazendo sentido. E aí, essas figuras de apoio da pesquisa, eu vou falar um pouco mais para frente também. Então, é outra coisa, aliás, que é bom. No meu grupo de estudos, eu estou tentando implementar isso há muito tempo. Funciona em termos, né? Mas quando eu fiz a iniciação científica, o TCC e o meu mestrado, a gente tinha um grupo de estudos na UNB, que era basicamente o grupo de orientandos da professora Vânia, e a gente tinha que apresentar nossos trabalhos lá. Cada um apresentava numa reunião. E aí essa apresentação era tanto temida quanto era muito buscada, porque a gente ia lá e a gente ia ser muito grelhado, não pela professora especificamente, mas também por ela, por todos os outros orientandos. E aí a participação no grupo era para ser uma coisa bem participativa mesmo, então todo mundo lia o trabalho procurando alguma coisa para criticar. Era assim um crivo que não tinha como seu trabalho não sair melhor, porque todo mundo ia para lá com o dente arreganhado para pegar suas falhas, assim. E acabava ajudando muito. E eu sei que é ruim você ir para um lugar em que você sabe que você vai ser criticado, mas ajudava tanto. Você descobria quais que eram as falhas que seu trabalho tinha, que seu texto tinha, o que você tinha que melhorar. E você sabia que estava todo mundo ali com essa crítica super aberta. E uma coisa que eu aprendi depois como professora é que os nossos colegas, então os nossos peers, né, que estão no mesmo nível, eles sempre vão ser muito mais cruéis com você do que um professor jamais será. Então, o feedback do professor às vezes é mais cuidadoso, assim, o do colega nunca é. Então, eu recomendo esse tipo de ambiente, sabe? Todo mundo se reunir ali para apresentar os trabalhos, nessa fase do projeto, para todo mundo dizer se está fazendo sentido, se não está. É uma coisa que, para mim, engrandece muito a experiência dos alunos. E o que me tornou uma acadêmica ok, assim, foi essa experiência, porque foi fazendo isso que eu aprendi, de fato, a pesquisar. E indo para o nosso passo 2, começar pelo começo. O começo do trabalho não é a introdução, aliás. Eu sei que parece um contrassenso isso, mas a introdução e a conclusão são as duas últimas coisas que eu recomendo você escrever, porque eles que vão dar o tom do seu trabalho. Então, qual que é o começo? É o marco teórico. E aí, isso torna a sua vida mais fácil, porque o começo do seu trabalho não são as partes originais da sua análise. O começo do trabalho vai ser, portanto, a revisão bibliográfica que você precisa fazer. E aí, com os materiais já disponíveis e publicados. É necessário estruturar bem seus processos metodológicos também. Então, você tem que saber muito bem qual é o método que você vai utilizar, porque ele também entra nessa parte e ele pode depois influenciar ali na estruturação do seu trabalho. Então, um exemplo, eu não sei em que nível da graduação vocês têm, mas vocês já devem ter ouvido falar sobre securitização, por exemplo. E é uma teoria super popular, que todo mundo gosta e tudo, mas a securitização é uma dessas que ela exige uma estrutura específica do trabalho. Então, necessariamente, você vai ter que seguir os passos de securitização como se fossem os capítulos do trabalho lá. O framing, que é uma coisa bem específica, assim, de professora Vânia, ele exige a mesma coisa. A análise de discurso também tem algumas estruturas pré-prontas que você tem que utilizar. Então, você tem que saber isso, né, para poder tornar o trabalho adequado a esse tipo de método. Nesse primeiro capítulo, porém, você sempre vai começar com as teorias que você está utilizando, ou os conceitos, e que é essa parte de você fazer a compilação, né, das informações bibliográficas, onde seu trabalho está localizado de forma teórica. Eu sei que tem algumas pessoas que vêm de outras partes da academia que não gostam tanto da inclusão de teoria no trabalho. Eu, como professora de teoria, fico levemente horrorizada, porque eu não acho que você tem que pagar pedágio para nenhum dos velhos mortos que a gente estuda em relações internacionais, não é isso. Mas você tem que ter ali um conceito, sabe? Uma teoria, alguma coisa que você vai utilizar que já foi mais pesquisada antes, que vai te dar aquele footing, aquela raiz boa para o seu trabalho. Então, acho que isso é fundamental, sim. E também eu acho que quando dizem que nem sempre precisa de teoria, porque a pessoa acha que teoria é só
realismo 101, Tucídides, não é isso. É você ter realmente ali uma base estrutural, conceitual, teórica para o trabalho que vai te dar ali todas as ferramentas necessárias para fazer a análise que você quer. Não se pode escrever nenhuma seção, mas especialmente essa, com um autor só. Você pode estar fazendo um trabalho, por exemplo, que é a principal teoria que causa esse problema. Soft power, e aí você vai ficar 2 páginas citando Joseph Nye. Não pode. Tem que ter pelo menos um que dialogue com ele ou que critique aquela teoria. É boa prática apresentar contraditório no trabalho, sim. Isso não torna o seu trabalho mais criticável, pelo contrário. E isso vale para tudo, mas no marco teórico é mais fundamental ainda. Eu não tenho um número mágico para dar de quantos autores por sessão. Isso depende do que você está utilizando. Mas nunca um só. Um só você está fazendo uma resenha, né, do livro da pessoa, do artigo. Então tem que ter mais de um para que você consiga fazer essa análise assim. E esse é o primeiro capítulo. Ele é o mais fácil em termos de conteúdo, porque são teorias já prontas que você vai utilizar, mas ele é o mais difícil no processo de escrita, porque ele é o primeiro. É a primeira coisa que você vai fazer no trabalho inteiro. Então, isso vai te deixar um pouco mais insegura ou insegura com a escrita. Você não sabe, de fato, qual é a primeira coisa que você vai escrever lá no Word quando você começar. Mas eu vou chegar também nessa parte mais direta da escrita, sim. É que eu não sou uma pessoa gênia, nunca fui, eu não nasci pesquisadora. Eu posso talvez arriscar que eu tenha nascido professora, que eu sempre tive facilidade com isso, mas pesquisa eu tive que aprender. E aí, gente, tive que aprender do jeito mais beabá possível, porque eu não tinha nem a curiosidade de querer pesquisar as coisas e nem tinha a escrita mais refinada do mundo. Assim. Então, tudo isso eu fui pegando na prática e eu gostaria que alguém tivesse na mesma posição e falasse desse jeito comigo. O que quase ninguém fala, porque as pessoas elas não querem admitir que elas não são gênias no geral. Eu não tenho problema com isso, porque eu também gosto de ser normal. O relatability é a minha melhor característica. Depois a gente passa para a contextualização, que é o nosso passo 3. Então, você tem que apresentar ao leitor tudo que for relevante para o seu caso aqui. Que é a parte aqui as pessoas gostam mais de fazer, né? Porque muitas vezes você vai fazer um trabalho não apaixonado por uma teoria, que é a parte chata, você é apaixonado pelo caso que você quer estudar. E aí, tudo que for relevante para o seu caso, você tem que apresentar. Histórico, fatos, estatísticas, personagens, sempre procurando mais de um autor, como eu falei antes. Tem que ter uma delimitação, porém, do que de fato é importante. Então, eu sei que você ama a Coreia. E aí você vai fazer... A Coreia sempre gera o mesmo tipo de trabalho, né? Ou é soft power e K-pop, ou é o caso das mulheres de conforto e violência de gênero. E aí eu sei que você quer contar todos os detalhes, entendeu? Do que aconteceu por lá. Mas você precisa entregar para o seu leitor quase só o que ele precisa para entender realmente o tipo de análise que você vai construir. Eu sou uma pessoa que aprendeu a fazer pesquisa de um jeito objetivo, com poucas páginas, que é um contraditório ao jeito como a academia do Brasil funciona no geral. Ela vem se transformando, mas antigamente era mesmo escrever muito, TCC de 140 páginas, mestrado de 250. Não é fashion mais escrever assim, mas também é por um fator de produtividade. Então, se você quer que o seu trabalho seja acessado, quanto mais objetivo ele for, maiores as chances dele ser lido. E eu também defendo muito que a academia tem que servir para isso, não só para você conquistar os seus títulos, mas para as pessoas lerem o seu trabalho, aprenderem com ele. Então, não jogar todos os fatos ali é importante, porque assim vai tornar a leitura mais fácil, mais digerível. E aí o passo 4, a aplicação da teoria ou do método, das duas coisas, né, quando forma uma estrutura híbrida ao seu caso. Tem que ser bem explícita, com retomada dos conceitos apresentados na primeira parte. Se você fazer um TCC, na UNB é um pouco diferente, né, porque o monografia não é obrigatória ainda, você faz se você quer, e aí a avaliação é feita de um jeito mais global, olham mais o trabalho, mas nos lugares em que o TCC, por exemplo, é obrigatório, o que os professores estão procurando é se você cumprir os requisitos de uma pesquisa acadêmica. E o principal requisito é você ter conseguido pegar uma teoria, um conceito e aplicado a um caso prático, que é uma mentalidade também de solução de problemas, né? E aí, por isso, você tem que repetir os conceitos que você pegou antes. Então, você mencionou lá, por exemplo, soft power, que eu já referenciei, você tem que aqui falar os critérios para a criação de uma relação de soft power são esses, e nesse caso eles se apresentam assim, assim, assado.
Se possível, sempre sintetizar seus argumentos em quadros e tabelas. Primeiro, porque facilita muito. Tabela, eu só estou colocando aqui porque as pessoas sempre dizem que quadro é tabela, mas quadro é sempre quadro. Toda vez que tem texto é quadro. Tabela é só quando tem número. E aí, normalmente, se tem número e é tabela, tem que vir antes, quando você está apresentando as informações e não quando você está analisando elas. Mas, enfim. E aí no seu quadro você coloca lá os conceitinhos, se você quiser, e do lado qual é a aplicação deles. Faz muito sucesso tabela, gente, não só porque facilita a leitura, mas também que as pessoas veem que você ali se dedicou. De novo, da série de dicas, Fernando, que ninguém mais dá para vocês. Tabela e figura, chique, todo mundo ama. E aí você vai colocar lá no seu trabalho e as pessoas vão olhar e dizer, pô, essa pessoa aqui colocou um quadro, entendeu? Está em outro nível. Ela preparou esse trabalho melhor. E aí, figura, eu acho que é a coisa mais representativa disso. O quadro, ele sempre te dá alguma informação, querendo ou não. Mas tem várias figuras que não te explicam nada. Elas estão ali mesmo por causa desse elemento estética. E aí, a conclusão, de fato, dos seus argumentos de pesquisa, ela é apresentada nessa sessão, tá? E aí vem uma polêmica. Tem dois tipos de conclusão, no geral. Uma conclusão em que você apresenta a sua análise, o seu argumento principal e diz se você chegou lá ou não. E uma conclusão que, na verdade, ela só resume os argumentos todos apresentados no trabalho. Eu favoreço o segundo tipo, porque eu acho que o seu argumento ele ganha mais destaque se ele vem na sessão anterior. Então, se na sessão de análise você refaz o seu caminho conceitual teórico, aplica ao caso e você coloca lá quais são as suas interpretações sobre o assunto. E aí isso faz com que o seu desenvolvimento ele fique bem fechadinho. Começa do geral com a teoria e termina com o específico, que é a aplicação dela ao seu caso, ou dos conceitos ao seu caso, ou do método escolhido ao seu caso. E aí no passo 5, o seu trabalho está pronto. A parte mais difícil você fez. Sobrou conclusão e introdução. Uma introdução boa, ela apresenta em forma de texto corrido toda a estrutura do projeto que você fez. Então, vai colocar lá qual era a sua pergunta, seu problema de pesquisa, qual era a sua hipótese original, quais eram os seus objetivos, e um pequeno resumo do que cada sessão ou capítulo trará. Justificativa também se coloca na introdução. E aí, esse resuminho no final, gente, é só você colocar, a primeira sessão tratará as teorias principais, conceitos. A segunda sessão apresentará uma contextualização do caso, a quarta, não sei o quê, e por isso será seguido pela conclusão. E já a conclusão, ela não deve trazer nenhuma informação nova nesse modelo que eu defendo, e ela deve indicar somente se e como a sua pergunta de pesquisa foi respondida. Então, você diz, a nossa pergunta original era essa, ela foi respondida desse jeito. Se os objetivos foram cumpridos, é como se fosse um relatório final da sua pesquisa. Então, assim, eu cumpri com esse objetivo tal, esse objetivo específico acabou se revelando de outra forma e não foi cumprido na redação original, alguma coisa assim. Não é falha você não conseguir cumprir um objetivo por elementos da pesquisa ou você não confirmar sua hipótese. Isso não é falha, porque a sua pesquisa é um relatório da pesquisa, o artigo, a monografia é um relatório da pesquisa. Então, você vai narrar exatamente o que aconteceu. E aí, você não ter conseguido confirmar os seus resultados esperados ou a sua hipótese, não significa que você falhou, significa que você fez uma pesquisa e você descobriu coisas diferentes que você esperava. E aí você também faz um resumo ali dos argumentos apresentados no trabalho e no final, o último parágrafo, indicações de possíveis estudos futuros. Então, na pesquisa, um elemento auxiliar que você destacou foi esse e a gente vai evoluir para... A gente pode pesquisar isso futuramente ou isso fugir um pouco ao escopo do trabalho, então a gente não deu muita atenção. Então, para mim, essa é a estrutura de um trabalho acadêmico. E como é que, de um jeito bem fácil, se você segue essa receitinha de bolo, esses 5 passos, você vai ter um trabalho que preenche os requisitos assim, de um trabalho acadêmico no geral. E aí você consegue fazer pequenas adaptações na estrutura se você precisar. Agora, passando por umas coisas mais práticas de escrita, eu sempre defendo essas 3 coisas, humildade, pragmatismo e estilo. Que na academia é uma coisa bem rara de encontrar. Principalmente, vocês vão ficar surpresos, não a humildade, mas o pragmatismo. As pessoas não querem, às vezes, abandonar os valores com que elas chegaram, o jeito de escrever. E a humildade é principalmente no sentido de que você não gosta muito de ouvir crítica e você fica chateado com os colegas ou com o seu orientador quando eles dão críticas ou na defesa, alguma coisa assim.
Eu sugiro sempre pensar num leitor que está um nível academicamente abaixo de você e nunca acima. Então, você não está escrevendo, se você está no mestrado, para quem está no doutorado, está escrevendo para quem está na graduação e vai usar sua dissertação como fonte. Se você está na graduação, você está escrevendo sua monografia, o seu TCC para as pessoas que eventualmente são seus calouros, assim. E aí isso vai fazer com que você seja mais didático na hora de escrever. Você escreve para demonstrar resultados da sua pesquisa, não para impressionar ninguém. Isso é muito importante, porque tudo que nós fazemos na academia brasileira, ela em alguma medida recebe financiamento público, assim. Eu não sou uma pessoa que acha que sua pesquisa tem que ser inteligível para qualquer pessoa na rua, igual aquela discussão de Twitter que já teve, sua avó entende sua pesquisa, tipo, não é esse o caminho, mas eu acho que tem que ser acessível, sim. Então, você não tem que se preocupar em, tal como o Joe de Friends, abrir o dicionário de sinônimos, você tem que conhecer ali as palavras mais usuais do campo, escrever de um jeito claro, priorizando a ordem direta das frases para não ficar muito rebuscado. E se você tiver dificuldades em começar a escrever, né, que é o terror do documento em branco do Word, é uma boa ideia esquematizar a seção em tópicos e depois preencher. Então, assim, pegar a primeira sessão, vamos supor que o seu é um trabalho sobre dilema de segurança em relação à guerra da Ucrânia. Para falar sobre dilema de segurança, você vai ter que necessariamente falar um pouquinho sobre realismo no começo, 2 parágrafos tá bom. E aí você coloca lá. Ponto 1, argumento tal, autor tal. Ponto 2, não sei o quê. E aí depois você vai preenchendo no meio, assim. E isso ajuda a planejar seu texto muito melhor. Tem uma coisa que também é muito real da pesquisa, que eu chamo de carpintaria. Depois que seu trabalho está pronto, que você acha que ele está pronto, que você terminou de escrever, às vezes você vai ter que ficar trocando parágrafos e frases de lugar no copia e cola mesmo. É como se estivesse montando um quebra-cabeça para as ideias ficarem sempre seguindo a mesma linha de raciocínio. Você começar a falar de laranjas e terminar de falar das laranjas, em vez de falar das laranjas, aí da lua e voltar para as laranjas. E aí, isso às vezes, você já colocou todos os elementos no trabalho, só precisa organizar. E aí, essa carpintaria, por isso também que eu digo que você nunca pode entregar um trabalho que você acabou de fazer, fresquinho no Word, terminou de escrever, salvou e envia para o seu professor de nenhuma forma. Você tem que depois reler ele algumas vezes para você conseguir fazer essa montagem. E aí, leitores te ajudam muito nisso também. Usando referências. Então, o quão original eu posso ser? Que, inclusive, foi uma das dúvidas específicas que vocês encaminharam, né? E a Marina me mandou. Eu sempre recomendo que a sua estrutura de parágrafo com referência seja, ou isso se desdobra em 3 parágrafos, para ficar uma ideia bem contida, né, numa parte só do trabalho. Você cita o autor, depois você explica o que você entendeu da citação, a sua interpretação sobre aquilo, né? Obviamente, na linguagem acadêmica brasileira, que é em terceira pessoa, são sempre as vozes da sua cabeça falando e não você. E aí depois você compara com outros autores, ou você faz a crítica acadêmica, aquilo que foi dito, ou você comenta o que foi dito, assim, em relação ao seu caso específico, algo do tipo. E aí isso fica um bom manual de lembrar para quando você está começando. Assim. Você nunca cita um autor e abandona a citação. Então você não cita o autor e segue para citar outro autor. Você precisa resolver ali o que você colocou no trabalho antes. Você nunca cita vários autores seguidos, assim, que é basicamente o que gera essa estrutura. Você tem que citar, tem que explicar o que você entendeu daquilo, por que aquilo está no seu trabalho, por que aquela citação é importante. E aí isso evita que seu trabalho vire um jogral de referências ou que não tenha referência nenhuma, né? Porque você vai ficar separando muito o que você fala de cada autor depois que você escreve. É uma dica que eu dou. Você vai encontrar várias formas de fazer isso, mas quando você está começando, eu acho que ajuda. E aí, assim, tem que ter referência sempre. Eu tive esse diálogo hoje de manhã. Aliás, como eu estou em fim de semestre, estou entregando trabalhos corrigidos e eu diminuo, sim, nota dos alunos quando eles não colocam as referências no corpo do texto, porque isso você tem que aprender a fazer. E eu tiro uma parte do meu tempo no primeiro semestre para ensinar a BNT, então não tem desculpa. Que, professora, era minha ideia isso. Eu não tirei de nenhum autor. É muito difícil que você, no primeiro semestre, esteja tendo ideias originais sobre Hobbes e Maquiavel. Você muito provavelmente leu isso em algum lugar. Ou nos próprios autores, sabe? E aí, por isso, tem que sempre fazer o esforço
de no seu fichamento, quando você for ler o texto, fazer o fichamento, porque é dali que você vai tirar suas citações. Eu não botei isso no slide, mas é importante. E aí um outro diálogo que eu tive foi, professora, você diminuiu minha nota por causa das referências, mas as referências estão lá. E eu dizendo, não estão. E a pessoa, então sim, eu citei todos os autores. E aí eu fui ler o trabalho de novo, pela terceira vez, e não tá assim, no realismo acontece isso, isso e aquilo. Isso não é uma citação. No realismo, você tem que indicar em qual autor realista. E aí colocar lá, graças a Deus, para relações internacionais funciona mais sistema autor-data. Se você for do direito, o pessoal gosta muito do sistema nota de rodapé, mas tem que ter ali dizendo de onde você tirou aquela informação, que autor específico você está referenciando. E só colocar na lista final do trabalho não resolve. Tem que ter durante o texto também. A inovação do seu trabalho não vem. Não se preocupe se as pessoas vão achar que tem citação demais. Ninguém nunca acha isso. As pessoas só reclamam quando tem citação de menos. A inovação do seu trabalho sempre vai vir das relações entre os conceitos e os fatos. Então, do caso que você escolheu, da teoria que você vai explicar, e da interpretação do autor do trabalho, que é você que está fazendo. Ninguém nunca vai ter uma interpretação igual à sua. Então, essa é a importância de não deixar o uso das referências te diminuírem. Elas, na verdade, ajudam a engrandecer seu trabalho, a dar mais estofo para ele. Nenhum fato ou conceito pode ser dado sem referência nenhuma. E as relações que você fizer que tem que ser originais. E aí a gente vai, às vezes, assim, como é que eu torno um trabalho sobre mulheres, conforto e violência de gênero originais? Uma aluna minha fez esse semestre isolando o conceito de violência de gênero, mas numa perspectiva mais antropológica, e fez o trabalho em cima disso. Então é isso, você vai cavucando até você encontrar ali um lugar específico. E não se costuma colocar referências na conclusão, porque é onde você está resumindo tudo que você fez. Então, o que você tinha que citar, você já citou. E aí, uma dica extra que eu coloco nesse negócio aqui é evita, por uma questão de elegância do texto, mas também uma questão de qualidade acadêmica, citações maiores de 4 linhas. No começo, tem muita gente que se apega a elas como se fosse uma tábua de salvação. Assim. Aí o texto fica parecendo um poema, porque fica todas as citações recuadas. Tenta evitar, tenta reescrever tudo que for possível com suas palavras, que é sempre melhor. A graça do seu trabalho é que vai ser a sua voz ali, e não só o recorte de vozes dos autores. E aí, para finalizar, qual é a maior dica que eu dou? As maiores, né? São 3. Se familiarizar com o trabalho acadêmico, ler monografia, ler dissertações, ler artigos. É só assim que você vai saber como é que faz um, como é que começa um. Qual é a primeira coisa que você escreve, qual é a abertura, quais são os diferentes estilos, o que eu posso fazer, o que não posso fazer, o que na academia brasileira é mais comum e o que não é. E aí você vai saber se virar muito melhor assim. Segunda dica é ter parceiros acadêmicos que leem e revisem o seu trabalho. Eu, com muita dificuldade lá na minha iniciação científica, estava realmente assim, afogando um pouco, e a minha orientadora me recomendou conversar com um colega do grupo de estudos que estava fazendo a monografia. E isso deu muito certo. Então, ele lia tudo que eu escrevia, corrigia, dava dicas. Eu comecei a ler a monografia dele também, porque eu sempre defendo que você nunca deve ter esse salto alto. Então, assim, eu estou fazendo a monografia, eu não vou deixar uma pessoa do 4º semestre ler meu trabalho, porque ela não vai entender. Muito pelo contrário, tá? Ela vai ajudar muito mais na estrutura do texto, que às vezes é o que você precisa aqui no conteúdo. E aí eu fiz isso com esse colega, ajudou muito os dois, assim, no final das contas, a gente começou a fazer isso sempre, até hoje a gente faz isso, troca os trabalhos uns com os outros. É muito importante que você tenha essa figura. Alguém que você não tem vergonha de que leia ali as piores coisas que já escreveu na sua vida, e alguém que você sabe que na hora que você precisa ali, eu não consigo mais olhar para esse trabalho, eu já escrevi muito, eu já não sei mais se ele faz sentido, uma pessoa de fora que vai ler e vai escrever. E aí, quanto mais pessoas assim você tiver, melhor. Melhores os seus textos vão ficar. E também é importante revisar, que também foi uma coisa que eu aprendi a duras penas. Você tem que fazer o primeiro esboço cru do seu trabalho muitos dias antes do prazo de entrega, qualquer que seja ele, porque você precisa primeiro passar vários dias revisando. E aí essa carpintaria que eu estou falando, tá? É montar o texto aqui ali, ver se está faltando alguma parte, depois mandar para os seus revisores, dar tempo deles lerem, devolverem para você, e aí você fazer as últimas alterações, para aí sim mandar para onde quer que seja, né, no trabalho final da disciplina, alguma coisa assim, o seu TCC, etc. Esse processo é muito importante.
E aí isso também vai diminuir muito sua sensibilidade a críticas no futuro, assim, que já não é uma coisa que me pega muito. Mas essas 3 dicas eu acho as mais fundamentais para você crescer na qualidade do seu texto. Então, resumindo tudo que eu falei, seria primeiro você ter um bom projeto de pesquisa, um bom design, isso vai fazer com que o seu texto saia muito facilitado. Começar pelo começo, que é pelas teorias, seguindo aqueles 5 passos que eu citei, e sempre revisar seu texto e mandar as pessoas lerem o seu texto. Que o final das contas, nós, pesquisadores, somos divulgadores científicos, a gente não pesquisa para publicar lá um negócio no repositório e ninguém nunca abrir. Para as pessoas lerem, elas entenderem um pouco melhor. E aí, de mim, é isso, pessoal. Estou aberta para dúvidas. Esses são meus 2 e-mails. Dependendo da fase do semestre, eu respondo mais um do que o outro. Mas eu sempre respondo, então vocês podem entrar em contato sempre que precisarem. Muito obrigada. Nossa, professora, muito obrigada. A apresentação foi sensacional. Eu acho que você explicou uma coisa tão complexa quanto estruturar texto de uma forma tão simples e tão nítida para a gente. Ficou incrível. Eu consigo ver ali em você a cria da Vânia. Faz sentido algumas coisas. É ótimo também. Acho que é um trabalho muito difícil. Assim, dentro do PET, a gente tem essa atividade também de ter que produzir texto e receber feedback, e realmente ajuda bastante, bastante. Eu vou abrir para algumas dúvidas, pessoal. Vou passar aqui o bloco. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, já mandem. Eu vi que tinham muitas já conversas no chat, já algumas perguntas. Uhum. E aí eu vou abrir aqui algumas para você, professora. Vamos fazer primeiro essa do Jambres, eu acho. Uhum. Ele falou o que é Process Training e qual a melhor forma de utilizá-lo. Tá. A Vanessa também perguntou quais livros sobre metodologia de pesquisa a senhora recomenda. Uhum. E deixa eu ver. A Isabela, eu acho que esse, no caso, ela vai estar falando mais do seu modelo específico que você estava apresentando. E aí ela perguntou dos passos específicos. Então, nesse modelo que você apresenta, o resumo também entraria no passo 5, no caso do artigo, ou no passo 4. E aí ela faz outra pergunta, mas eu acho que você pode responder as primeiras, depois a gente puxa o slide para essa, pode ser? Tá bom. Só respondendo essa última, que é a mais fácil, sim, o resumo vem por último também, porque você precisa estar com todos os elementos do trabalho prontos, tá? Então, passo 5, eu deveria ter incluído o resumo abstract. Sobre o Process Tracing, tem muito tempo que eu não estudo isso em particular. É um método razoavelmente complexo de pesquisa histórica, tá? Então, eu esqueci o nome dos autores que pesquisam isso, eu acho que é Collins e Collins, que eles têm o maior tomo de Process Tracing, que é um livrão enorme, assim, que eles estudam a formação dos sindicatos na América Latina. E aí o Process Tracing seria basicamente um processo indutivo, então você vai construindo a sua pesquisa, coletando todas as informações possíveis, inclusive informações que no primeiro momento pareçam não estar relacionadas, porque o que eles estão estudando nesse livro com os sindicatos é depois a fragilidade democrática dos países da América Latina, e como isso começa nesse nível do sindicato, da participação social. E aí seria você sair como se fosse um detetive, assim, com a lupa na mão e catando as pistas que ajudariam a responder o seu problema depois. Aí esse é um método que ele não tem uma estrutura específica para seguir, não tem lá uma sessão obrigatória que você vai ter, mas você vai ter que pesquisar bastante para você ter a maior quantidade possível de informações. Livros de metodologia que eu recomendo. Eu estudei com um livro chamado, apelidado de KKV, né, que era o Design in Social Inquiry, do King Keohane Verba. Esse livro não é fashion mais, mas ele realmente ensinava umas coisas muito boas para você saber formular perguntas de pesquisa e tudo mais. E aí todo mundo que foi cria metodológica da professora Maria Helena, que no momento está aposentada, estudou com esse livro. E aí, no mestrado, eu tive acesso a vários exemplos dos métodos que a gente estudava. Esse livro do Collins e Collins, eu acho que é esse o nome mesmo, depois eu confirmo. Era sobre Process Tracing em particular. E aí, para análise